Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje de religião, a gente vai trabalhar o início de um novo tempo, tá? E nesse início de um novo tempo, a gente vai falar sobre as boas notícias de Deus. Eu vou ler um texto para vocês. Prestem atenção, porque a partir dele, a gente vai resolver as atividades, tá? E também vai debater em nossa aula ao vivo sobre esse tema, o que aconteceu, o que vocês entenderam sobre isso, tá bom? Vamos lá? Ó, boa notícia de Deus. Ao redor de um grande lago de águas tranquilas, na região da Galileia, em Israel, havia pequenas cidades e vilas onde morava gente muito pobre, que vivia da pesca e de pequenas plantações. Os romanos governavam o país e o povo sofria com todo o imposto que tinha que pagar para o governo. Então, eles pagavam tributos ao governo, tá? Como se fosse que a gente pagar hoje com dinheiro. Antigamente não utilizava essa cédula que a gente utiliza hoje. Era diferente, eram moedas, tá bom? Moedas de ouro. Quase não sobrava nada para viver. Aquela gente esperava por tempos melhores. Tempos prometidos pelos antigos profetas de Deus. Que o profeta a gente trabalhou nas aulas anteriores, tá? Que anunciavam as boas-vindas, que anunciavam o que Deus queria para a gente, em que a justiça e a paz seriam praticadas por todos os povos. Eles esperavam por um libertador, como Moisés, que havia tirado o povo do Egito, onde eles foram escravos por muito tempo atrás. Tá? Todos os sábados iam às sinagogas para ouvir a leitura da Torá e os ensinamentos dos profetas, e a esperança crescia. Um dia, acreditavam eles, Deus vai nos enviar um profeta, o Messias, alguém escolhido para ser o nosso libertador. Eles esperavam esse profeta que libertasse o povo, tá, de tanto sofrimento, do mesmo jeito que Moisés libertou o povo do Egito. Tá? Naqueles dias, um jovem que morava na região da pequena cidade de Nazaré começou a caminhar pelas cidades e anunciar a chegada de um novo tempo. Seu nome era Jesus. Por onde passava, Jesus ensinava que o reino de Deus já estava chegando, e todos ficavam admirados com a maneira agradável e simpática com que ele falava. Tá? Então, nesse tema aqui, a gente vai trabalhar que as sinagogas eram onde o povo se reunia, os judeus se reuniam para fazer a leitura das escrituras sagradas, certo? E Torá é a Bíblia que é utilizada pelos judeus, certo? Num sábado, Jesus voltou a Nazaré, a cidade onde havia crescido. Como era seu costume, foi à sinagoga. Levantou-se para ler as escrituras sagradas e deram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e começou a ler. O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o ao ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas estavam olhando para Jesus com atenção, esperando o que ele iria falar, certo? Então, aqui é a imagem que está mostrando Jesus sentado na sinagoga e todos olhando para ele, esperando o que ele ia falar naquele momento, tá? Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir, disse o Messias. E continuou ensinando com toda a sabedoria que todos pensavam como era possível aquele rapaz que eles conheciam desde pequeno ter tanto conhecimento a respeito de Deus e de seus planos para as pessoas. Jesus, sabendo que eles o conheciam e não acreditavam que ele era o libertador esperado, lhes disse: muitas vezes, quando um profeta ensina em sua própria cidade, seus amigos e conhecidos não dão tão atenção ao que ele está falando. Por isso, no passado, vários profetas fizeram grandes milagres para as pessoas de fora de Israel, que tinham um coração fiel a Deus, enquanto os de casa ficaram sem participar. Então ele falava que as pessoas não davam tanto valor a um profeta da sua região, da sua cidade, que ele conhecia. Então, as pessoas de fora acreditavam mais do que aquelas pessoas que conviviam com ele, certo? Ao ouvirem Jesus, as pessoas começaram a ficar zangadas com ele.
expulsaram Jesus da sinagoga e queriam matá-lo. A multidão levou Jesus até o alto de um monte e queria jogá-lo de lá. Mas Jesus conseguiu escapar pelo meio do povo e foi embora da cidade. Por toda a Galiléia, Jesus continuou ensinando o reino de Deus havia chegado. Muitas pessoas iam até ele, ouviam seus ensinamentos e doentes eram curados. Assim Jesus mostrava que Deus estava presente entre as pessoas, para trazer a liberdade verdadeira a todos e o que se aproximavam dele, que se aproximavam de Deus, tá? Quem se aproximava de Deus, ele estava mostrando através dessas curas que estava curando, tá, as pessoas e mostrando que o reino de Deus estava próximo e que Deus era o único que podia, através do seu profeta, anunciar sua palavra e mostrar que a salvação estava perto para aqueles que confiassem em Deus, que acreditassem em Deus e em seus mandamentos, tá certo? Jesus anunciou um novo tempo. A boa notícia era que a partir daquele momento todos poderiam conhecer a Deus. O reino de Deus era para todos. Deus não faz diferença entre as pessoas. Onde ele reina, todos são igualmente importantes. Jesus conversava com os pobres, curava os doentes, consolava os que estavam sofrendo. As pessoas receberam o amor de Jesus por elas. Quando Jesus falava, anunciava o reino de Deus, já tinha chegado. Não era preciso esperar mais. Quando Jesus veio, a promessa se cumpriu. Deus estava entre os seres humanos. Todos podiam falar com ele e conhecê-lo. Todos os que buscavam a Deus eram perdoados e transformados. Então, todos que buscavam a Deus eram perdoados e transformados. Por quê? A fé que ele tinha no Senhor, a fé que ele tinha em Deus, fazia com que essa transformação acontecesse. E aqueles que eram considerados pecadores, se acreditassem na fé de Deus e se acreditassem nas palavras que Jesus estava anunciando, eles seriam salvos, tá? Pela sua fé, certo? Lá na plataforma, vou deixar uma atividade para vocês com relação a esse assunto. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula. Beijo para todos. Beijo!